Bem, pessoal, e hoje a nossa entrevista é com a PDG Maria Cecília, uma pessoa que eu tenho a honra de entrevistar, que eu vou ter o maior prazer em ouvir as histórias dela e tenho certeza que vocês também terão prazer em ouvir as histórias da companheira Maria Cecília. Maria Cecília, bem-vinda à nossa entrevista e eu quero já te dizer que, né, é uma honra, como eu disse, é uma honra te entrevistar e vai ser muito bom ouvir as tuas histórias. Então, quero, né, que tu dê um olá pro pessoal e depois a gente começa a parte da entrevista daí. Uhum, tá. Então, minha saudação ao nosso DG Omar, à sua equipe e a todos aqueles que estiverem me ouvindo. É uma satisfação muito grande eu estar aqui com vocês para recordar, para conversar, para dialogar sobre alguns momentos especiais que eu vivenciei no decorrer de minha vida leonística. Iniciei minha jornada no movimento leonístico no ano de 1992 como Lioness. E Lioness era um grupo somente de mulheres e que tinham o patrocínio de um clube de Lions. No nosso caso, era o Lions Clube Lajeado. E eu trago inúmeras recordações daquele tempo. Nós éramos uma turma muito unida, com muita amizade, nós trabalhávamos incessantemente na comunidade. E fizemos vários trabalhos, atendíamos muito a Saidã, na época, estava sob a coordenação de um dos companheiros do meu clube, do companheiro Dorelis. Hoje, elas já são casa-lar, já mudou a maneira, então, de coordenar. E a gente trabalhava muito lá porque eles atendiam crianças de 0 a 18 anos. Então, o trabalho era bem intenso. Mas o que eu vou me referir agora é uma das campanhas que marcou muito o nosso clube. Até então, nós trabalhávamos ajudando o Saidã, ajudando outros asilos, mas numa proporção menor. E aí, quando foi uma certa ocasião, nós resolvemos a fazer um Natal que se chamou Faça uma Criança Feliz. Nós passamos nas escolas e conversamos com as crianças, dissemos que éramos do Lions, que nós fazíamos trabalho voluntário e que nós estávamos, se alguém quisesse dar um brinquedo usado que não utilizasse mais, que eles poderiam levar para a escola e nós estaríamos lá para recolher. Bem, marcamos o dia e fomos para recolher. Só que era tantos brinquedos que nós não sabíamos. Já estava lotado, mas enfim, foi um trabalho, posso dizer, exaustivo, porque nós não parávamos mais de arrumar, de empacotar, só que a recompensa que veio foi sensacional. Ela ali realmente nos deu aquilo que a gente esperava, porque a alegria das crianças, a satisfação daqueles pais que muitas vezes nunca puderam dar um presente para o seu filho, eles ali estavam recebendo de pessoas estranhas. Então, tudo isso valeu. Foi por isso que eu tirei aquela foto e que foi, assim, um sucesso. Foi um comentário bastante expressivo na comunidade. Bem, e com o advento de Lions Internacional, quebrar um paradigma em aceitar as mulheres como associadas de um clube de Lions
foi que eu passei a integrar o Lions Clube Lajeado como companheira Leão. O que eu posso dizer que o Lions Clube Lajeado, ele é um clube bastante dinâmico, coeso e, inclusive, ele evidencia a credibilidade da comunidade lajeadense. As suas campanhas são sempre bem sucedidas. E foi numa destas campanhas que o nosso clube, quando início ainda não fazia parte, iniciaram com a campanha da garrafa vazia. Então, só para nós termos uma ideia, hoje, será que campanha de garrafa vazia teria um bom resultado? Daí passaram, aliás, eu ainda não estava, passaram para a festa do chopp. Com o decorrer dos anos, isso também se tornou problema, e aí então mudaram o tipo de campanha, que passou a ser a Comanda da Esperança. Era um jantar-baile, e nós sempre fazíamos a renda adquirida, nós já tínhamos sempre qual é a instituição que deveria receber aquele auxílio. E essa eu já fazia parte, então, do clube. E por isso que ela está ali para vocês verem que ela era muito bem aceita pela comunidade, porque o pessoal já esperava quando chegasse a festa da Comanda da Esperança. E outra coisa que eu aprendi naquele momento e vi a importância de os clubes, quando fizerem uma campanha, de prestarem conta no momento do evento para a comunidade. Porque isto, eles se sentiam gratificados e faziam que cada vez a gente tivesse já um sucesso garantido. Então, eu vejo isto uma grande importância para que seja realizado nos clubes. E os beneficiários, normalmente, eram a SAIDAM, e a SAIDAM é a Sociedade de Assistência da Infância Desamparada e Auxílio aos Necessitados. Era aquilo que eu já citei antes, quando nós trabalhávamos muito como Lioness. E também a Central, que era o Centro de Tratamento de Alcoolismo. E isso era interessante porque eles recebiam, eles e todas as comandas, a comunidade recebia no momento. Bem, continuando com as nossas atividades, nós temos hoje a nossa principal atividade é o chá buffet. Ele é realizado sempre em maio ou início de junho, e ele se destaca bastante na comunidade, desde a primeira vez que se fez, em 1999, até então ele está sendo uma atividade constante. A exceção foi esse ano que nós tivemos que suspender devido à pandemia. Outra recordação que eu tenho assim bastante presente foi quando eu assumi a presidência do clube em 2002, que nós iniciamos uma nova ata da solidariedade, em que um grupo de companheiros percorriam residências da cidade, entoando canções natalinas. Que legal. E distribuindo mensagens de Natal. Porque nós pensávamos assim, tudo que nós queríamos fazer, nós íamos solicitar para a comunidade.
Então, nós achamos, assim, no final do ano, de nós retribuirmos. Mas eram noites maravilhosas. Nós saímos no início do mês e só parávamos 2, 3 dias antes do Natal. E, no fim, a família toda. Eram filhos, eram crianças, eram adolescentes, porque era uma atividade muito alegre. E, inclusive, nós tínhamos um companheiro que era bem espiritualizado, então ele sempre fazia uma mensagem. Isso eu posso dizer para vocês, que nós víamos como Natal. Muitas pessoas choravam, nos abraçavam. A gente cantava numa casa, a gente ia onde nós conhecíamos, e a vizinhança vinha toda e queriam que nós fôssemos lá fazer também para eles. Nós não entrávamos nas residências, apenas cantávamos na rua, ou em área, ou se tivesse grade, nós cantávamos no portão, e foi assim, marcou a Serenata da Solidariedade, marcou a sua época, ele já começava, é que vocês vão iniciar. Bem, passando os anos, eu também, na época da minha presidência, na segunda vez, em 2005 e 2006, foi um acontecimento bastante importante aqui em Lajeado. Recebemos a visita do presidente internacional, Pipi Ashok Mehta, e a domadora Kokila. Eles são de Mumbai, na Índia. E foi um verdadeiro acontecimento, tanto para a cidade quanto para os 2 clubes de Lajeado, porque foi um projeto que os 2 clubes enviaram e receberam a importância de $75 mil para aumentar a construção da Islã, que é aquela sociedade que atende as crianças necessitadas, também numa idade bem expressiva. E claro que para a cidade foi o acontecimento, porque como vinha um presidente internacional, as forças do município também se mobilizaram. Então ele chegou pela manhã com os batedores da Brigada Militar, a banda da Brigada Militar, o pessoal todo esperando. Foi assim muito especial aquela chegada. E vieram para ver então as obras da Islã. E bem interessante, porque eu creio que se não vieram todos os governadores do Distrito Múltiplo LD, eu penso que a maioria estava presente. Inclusive, também dirigentes leonísticos de outro estado se fizeram presente, visto a visita que era relacionada, né? E após o cerimonial do encerramento da placa comemorativa, então as crianças apresentaram músicas, danças, poesias, enfim, foi uma manhã muito bonita que ficou marcada em Lajeado. À tarde, então, ele se dirigiu para, não lembro se é Novo Hamburgo ou São Leopoldo, porque lá teria, então, o jantar festivo em comemoração à visita dele ao distrito LD2. E outro acontecimento que marcou a época que eu estava na presidência do clube, ainda em 2005, 2006, foi um projeto social denominado Bairro em Ação. Era em parceria com diversos segmentos de Lajeado, a Brigada Militar, Polícia Civil, bombeiros, o CRPO do Vale do Taquari, a ACIL, CDL,
Prefeitura Municipal, o Lions Clube Lajeado e o Rotary Clube de Lajeado. E o que era feito? Uma vez por mês, todos esses elementos se iam para um bairro de Lajeado, que já foi feito um programa antecedendo, e eram realizadas reuniões, palestras para os moradores, para as associações de bairro, e prestavam esclarecimentos para o público que estivesse presente, porque essas reuniões eram em uma escola, então tinha as salas determinadas para cada um dos segmentos. E aquilo causava bastante interesse, porque um dos objetivos era justamente conhecer o nível social, esse conhecimento desses segmentos da comunidade, para que quando eles soubessem a quem se dirigir. E também para aproximar, porque muitas vezes as pessoas que são de bairros, talvez por falta de conhecimento ou por não se sentirem à vontade, não procuram o local aonde eles poderão resolver seus problemas. Então, foi sensacional o desenvolvimento deste projeto. E como nós estamos vendo, é a nossa função. Lions trabalha, tem serviço, ajuda, mas também ele tem certos momentos de alegria, de confraternização. E uma das fotos que eu coloquei foi justamente a recordação quando o Comitê de Honra do Distrito LD2, e nesta foto aí do ano de 2006, foi uma confraternização, reunião do comitê, na casa do nosso companheiro Nadir Klein e da companheira Rosânia, lá em Xangri-Lá. E o que eu queria chamar a atenção sobre isso, não só a reunião do comitê, porque isso a gente costume fazer sempre, é a presença de vários companheiros que vinham do distrito LD3 para compartilhar conosco as nossas atividades, os nossos interesses, e, enfim, era uma troca de experiência. Isso é a prova de que Lions não se fecha em si mesmo, mas para unir resultados. E aí chegou a época da minha governadoria, 2007, 2008, e aqui eu posso dizer que foi o ápice da minha vida leonística, porque jamais eu havia imaginado de chegar lá. E por circunstâncias que eu não vou saber explicar, eu estava como governadora Aguali. São os 28 governadores de todo o Brasil e mais 2 governadores que estão de roupa escura, que eles eram de Portugal, porque faziam o seminário para os governadores eleitos juntamente conosco. E o nosso presidente internacional da época, companheiro Ashok Mehta, que está junto com o coordenador do seminário, o companheiro Rui Taveira, também de Portugal. E o
o destaque dessa foto é que entre os 28 governadores, apenas 4 mulheres eram governadoras. E todas do distrito múltiplo LD. 2 do Rio Grande do Sul, a LD2, que era eu, uma do LD4 e 2 de Santa Catarina, LD5 e LD7. Então, isso para nós foi uma glória, porque só o nosso distrito conseguia fazer com que as mulheres tivessem mais interesse por assumir os cargos dentro do nosso Lions. Então, foi muito gratificante, inclusive, na turma toda, eles só diziam que as do Sul é que tinham coragem. Porque casualmente eram os 2 estados bem do sul do Brasil. Sim. Bem, mas isso é só para uma ilustração. E dentro da minha governadoria, eu posso destacar, claro, que existem N atividades, só o fato de viajar e fazer as reuniões nos clubes, isso não tem preço. Isso jamais a gente vai esquecer, porque era momentos maravilhosos, a acolhida que a gente tinha pelos clubes. Inclusive, a gente fica com uma afetividade por aquele pessoal que a gente encontrou, e isso nós vamos levando pelo resto da vida. E o que foi o sucesso, para mim, foi justamente a nossa convenção, a 47ª convenção do Distrito LD2, realizada em maio de 2008, em Santa Cruz do Sul, na Unisc. Nós tivemos a satisfação de atingirmos 600 convencionais inscritos. Que legal. Então, por isso que eu digo, para mim, foi um grande sucesso. E tivemos muitos também dirigentes leonísticos, participaram. E aqui eu vou fazer uma referência. Quando eu assumi a minha primeira RCD, quem foi a oradora oficial foi a nossa PID Rosane Yankee. E na 4ª RCD e convenção, o orador oficial foi o PID Fabrício de Oliveira Neto. Hoje, ambos estão tentando ocupar o 3º vice-presidente internacional. Como mulher, eu tenho que fazer votos que mais uma mulher do Distrito Múltiplo chegue à presidência de nossa associação. Bem, a Associação Internacional de Lions, a qual nós pertencemos, ela sempre costuma sugerir programas sobre situações globais. E como também ela dá oportunidades de aproximação e convivência entre clubes, entre distritos e até entre países. E o Programa Internacional de Irmanação de Clubes é um acordo voluntário e mútuo entre clubes de diferentes distritos ou diferentes países. E a irmanação, ela dá aos leões a oportunidade de fomentar laços de amizade e parceria, de se conhecerem melhor, conhecer a sua cultura, os seus usos, os seus costumes do clube irmanado. Perfeitamente o 3º objetivo de nossa associação, que é criar
e alimentar um espírito de entendimento entre os povos do mundo. Pois bem, em abril de 2011, companheiros de 10 clubes do Distrito LD do Irmanação, com 2 clubes do Uruguai, o Lions Clube de Leones de Punta del Este, em Punta del Este, e o Lions Clube Montevideo Anfitrion, de Montevideo. Fazendo parte deste protocolo, na hora do cerimonial, todos os presentes assinaram o ato de irmanação. E esse ato tem que ser redigido nos idiomas dos referidos clubes. Portanto, o ato foi redigido em português e em espanhol. Foi uma festa que jamais a gente poderá esquecer. Nós nunca esperávamos o que nós encontramos lá. A acolhida que nós tivemos quando entramos na cidade, tanto de Punta del Este como de Montevidéu, foi uma coisa extraordinária. Que legal. E lá na hora do cerimonial, muito bonito, um protocolo maravilhoso, e é assim, de arrepiar, como a gente diz. Porque é claro que tem que ser executado os 2 hinos, depois vem o ato que cada um assina e a troca de bandeiras. Então, nós entregamos a nossa bandeira e eles a bandeira deles. E isso quer dizer que quando um dos nossos clubes uruguaios e portugueses e brasileiros estiverem presentes, as 2 bandeiras precisam estar hasteadas. Então, a festa foi sensacional. E o clube, o Lions Clube Montevidéu, foi o clube padrinho do primeiro clube de Lions brasileiro, o primeiro clube fundado no Rio de Janeiro. E justamente a festa da Irmanação, nós tivemos o prazer de participar da Assembleia Festiva dos 60 anos daquele clube. Nossa. Então, não preciso dizer, sim, foi de deixar a gente extasiada. Foi uma experiência muito boa que nós vivemos.